De volta com o nosso programa Estilo de Vida, ao vivo pelo Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. E agora vamos falar da Fogás. Como é bom falar da Fogás. Você já viu aquele caminhão quando vai passando assim pela rua da Fogás? Nossa, você olha lá, imediatamente você olha. Sabe por que você olha? Não é só porque o botijão é azulzinho, não. Mas porque aquele nome, o nome Fogás, é um nome tão forte. E quando você vê o nome Fogás, você lembra logo do conforto, da segurança, da comodidade que a Fogás traz a você e a toda a sua família. E a Fogás sempre tem preços especiais e sempre promoções que tem tudo a ver com você. Você pode comprar o botijão de 5, 8 ou 13 quilos. Muito fácil, né? Até os donos de casa que não conseguem carregar muito peso, até porque tem algum peso ali que às vezes você não consegue levantar muito bem. Por isso foi feito aquele botijão menor, para que você possa manusear de forma assim, com mais comodidade até, né? Não tem problema algum. Então 5, 8 e 13 quilos você pode comprar o botijão da Fogás. Agora, mais do que isso, quando você acrescenta R$3, você ganha mais 2 presentes da Fogás da Tramontina, para sua cozinha ficar super bonita. A só Fogás faz isso por você. Além de dar conforto, comodidade e segurança, além de você pagar muito menos e ter muito mais com a Fogás, com R$3 a mais, você ganha o presente da Tramontina. E é muito fácil, tá? Para que você possa ganhar esse presente e para ter o botijão Fogás. É só ligar para o 0800 709 9292. 0800 709 9292. Esse é o telefone da Fogás. E se a chama for azul, é Fogás. Se a chama for de outra cor, esquece, não tem nada a ver com a Fogás, porque só a Fogás tem a chama azul, não queima o fundo da panela e é super econômico. 0800 709 9292. Fogás. Agora, no Estilo de Vida, vamos falar de um assunto importante, de um assunto que as pessoas já estão comentando, já estão procurando saber um pouco mais de informações. Vamos falar sobre a leptospirose. Você sabia que com essas fortes chuvas que estão caindo aqui em nossa cidade e estão acontecendo também as enchentes, alguns animais estão procurando alguns locais para se abrigar. O rato, por exemplo. E aí o rato, quando ele urina neste local, quando ele urina nesta água, e essa água é devolvida à população, ou seja, as ruas, né, os nossos bairros, ela também, junto com ela, vem a leptospirose. Então, o que fazer nesse momento? E será que a leptospirose só acontece dessa forma, sendo transmitida por essa água, até chegar às pessoas ou até os animais? Se você quer saber mais informações sobre esse assunto, então fique ligado na nossa entrevista e já pode ligar a partir de agora. 3216-5574. 3216-5574. Está no ar o Estilo de Vida e o quadro De Bem com a Vida. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o Jorge Carneiro, que é veterinário e também diretor do Centro de Zoonoses aqui da nossa cidade. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Jorge. Que bom tê-lo aqui para dar essa explicação para a gente. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos telespectadores. A gente espera tirar todas as dúvidas com relação à leptospirose e realmente acabar prevenindo o acontecimento dessa doença na cidade de Manaus, né, em outros locais do Brasil também. Então vamos começar com o que é a leptospirose. Bom, a leptospirose é uma doença causada por uma bactéria. Essa bactéria, normalmente ela está associada a excrementos de animais reservatórios, sendo que o principal animal reservatório é o rato, né? E como é uma bactéria que, de certa forma, resiste no meio ambiente, resiste principalmente em coleções hídricas, em água de enchentes, ela acaba tendo uma importância muito grande exatamente nesse período de chuvas. É importante dizer que essa doença ela acontece durante todo o ano, sendo que a concentração maior de casos normalmente está relacionada à situação de enchente, à situação de cursos de água. Quando você fala assim da água, fala da parte úmida, poderia ser também na parte seca, por exemplo? Ela sobreviveria à parte seca? Desde que exista a presença de excrementos de urina, de rato, pode acontecer essa contaminação também em locais secos, né? Principalmente quando esses animais transitam sobre alimentos, né? Ou pontos aonde as pessoas possam vir se contaminar. É importante a gente dizer que o mecanismo principal no caso de transmissão da doença é a penetração da bactéria através da pele ferida, né? Então, por isso é que é tão complicada a situação nas enchentes, que as pessoas podem entrar, ter pequenos ferimentos na pele e ao entrar nessa água contaminada com a urina, ela pode vir a adquirir a doença. Agora, Jorge, quando foi descoberta essa doença, hein? Olha, já tem bastante tempo, né? É uma doença antiga, ela era conhecida antigamente, no século passado, como doença de Weil, né? E justamente porque foi a pessoa que primeiro identificou a bactéria. Agora, ela mesmo sendo uma doença relativamente antiga, ela até os dias de hoje ainda continua sendo uma doença comum, principalmente nos centros urbanos, em função das condições ruins de saúde, no caso de
esgotamento sanitário, né, e a presença justamente dos roedores em proximidade aos seres humanos. E por que nós não ouvimos falar tanto sobre essa doença? Porque são tantas doenças que nós costumeiramente ouvimos falar, mas a leptospirose não é uma doença tão comum assim de se ouvir. Na verdade é porque, apesar dela de acontecer, como eu falei, ao longo de todo o ano, na verdade ela acontece em um número relativamente baixo de casos notificáveis, que são aqueles casos mais evidentes da doença, mais clássicos, mais característicos da doença. Mas os números não chegam a ser números elevados como de outras doenças mais conhecidas, como a dengue, como a malária. Então, na verdade, por isso é que talvez se fale pouco da leptospirose. Agora, é importante ressaltar que, apesar de serem poucos casos, a letalidade dela, quer dizer, os números de casos que podem vir a óbito depois da aquisição da doença é alto. Então, por isso é tão importante a gente enfatizar a questão da leptospirose, principalmente com relação às medidas preventivas dessa doença. Você estava falando sobre uma coincidência que está acontecendo em relação ao tempo, né? O primeiro semestre do ano passado, o primeiro semestre desse ano, tem o mesmo número, não só de casos que foram diagnosticados positivamente, como também de óbitos. Né? A Secretaria Municipal de Saúde, né, do município de Manaus vem monitorando esses casos em função dessa enchente calamitosa que a gente está vivendo, e aconteceu uma coincidência que a gente acredita que esteja relacionada com as medidas preventivas e de orientação à população. Existem notificados hoje na cidade de Manaus, que é importante a gente dizer isso, não significa que sejam os únicos casos, mas que estão notificados no Sistema Nacional de Notificação de Doenças, 24 casos confirmados da doença no período de janeiro a junho do ano passado, com 3 óbitos, e 24 casos notificados de janeiro a junho deste ano, também com 3 óbitos. Então, por enquanto, os números estão estáveis. Está sendo realizado também um trabalho nas feiras da cidade para que possa também ajudar nesse momento tão difícil, né? Isso. E os próprios feirantes estão vivendo num momento como esse, né, então, como parte das medidas preventivas, a gente tem a desratização, né? Que são as medidas que visam eliminar os roedores dos pontos aonde possa ocorrer a contaminação do meio, a contaminação dos ambientes e a contaminação também das coleções de água. E existe também as medidas de antirratização, que são medidas ambientais, que visam dificultar a proliferação desses roedores, eliminando, como a gente sempre brinca, né, os 4 A's que levam à proliferação dos roedores, que seriam água, acesso, alimento e abrigo. Ok, para você que está assistindo o programa Estilo de Vida, você pode ligar o 3216-5574, 3216-5574. Se você quer tirar dúvidas, se você quer perguntar alguma coisa, olha, fica à vontade, não fica com vergonha de achar que vai perguntar algo que não vai ser interessante, porque é interessante para você, é interessante para a gente também. É só ligar 3216-5574, você pode falar ao vivo ou a nossa produção vai anotar sua pergunta e vamos fazer aqui ao Jorge. Tá combinado? Então, ótimo. Vamos colocar agora também no ar, um quadro, uma arte que nós fizemos com a transmissão, né, dessa doença. O que acontece com essas pessoas? Qual o tipo de transmissão que acontece com essas pessoas? Vamos colocar no ar. Eu gostaria, Jorge, que você fosse falando para que as pessoas tivessem mais acesso, mais informações sobre essa situação, que é uma situação que é real em nossa cidade, né? Doenças transmitidas pelo rato. Então, dentre as doenças que podem ser transmitidas pelos roedores, a gente tem a salmonelose, que é também uma doença causada por bactéria, que tem um quadro relacionado a diarreias, febre intensa, que pode inclusive levar à morte por desidratação. Nós temos sarnas, micoses, que são doenças relacionadas à pele, né, de transmissão de pele para pele, não são tão importantes. Agora, sem dúvida nenhuma, a doença mais importante dentre todas essas transmitidas pelos roedores é a leptospirose. Em alguns lugares do mundo, a gente também tem a peste bubônica, que também está relacionada à transmissão por roedores, na verdade, a pulga que frequenta os roedores. Aqui no Brasil, o que a gente tem que se preocupar, e particularmente aqui na região amazônica, é realmente com a leptospirose, em função do relacionamento dessa doença com a questão das águas, das enchentes, né, presença de lama, né, durante as enchentes, que tudo isso pode facilitar a veiculação e a transmissão dessa doença. Dentre os sintomas que a leptospirose pode causar, dos problemas que a leptospirose pode causar, a gente tem a questão da falência renal, porque é uma doença que no final do processo evolutivo dela a gente pode ter a paralisação dos rins, né, deficiências respiratórias, que já existem sorovares da bactéria causadora da leptospirose que comprometem o sistema respiratório, né, e inclusive também algumas formas de meningite também podem estar presentes pela evolução da doença, nas formas diferenciadas dela. Ok, você está assistindo o programa Estilos de Vida, estamos falando sobre leptospirose. Vamos para um breve intervalo, continue ligando no próximo bloco. Já vamos começar com as perguntas dos telespectadores. Voltamos já.